a nossa mensagem, o grito. Eis o grito. Deus nos criou a todos à sua imagem e à sua semelhança. Não nos criou para a morte. Deus nos criou para a vida. Quando a gente faz um passeio pelas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, vamos verificar que mesmo os grandes servos de Deus, mesmo aqueles tementes a Deus, com história registrada, eles tinham medo da morte, porque eles não nasceram para morrer. O projeto de Deus não era que nós vivêssemos da vida que vivemos, do modo que vivemos. No entanto, o pecado de Adão o pecado de Eva contamina Adão e toda a raça humana é atingida por este ato. E aqui nós temos um Deus que se fez homem para habitar entre nós. Um Deus que se fez homens para conhecer as nossas enfermidades de perto, para conhecer as nossas necessidades físicas de alimentação, de trabalho, de moradia, de tudo que faz digna a vida humana. Deus, em Jesus Cristo, conheceu de perto. Inclusive os nossos sentimentos de emoções. Veja que no caso de Lázaro está escrito, e Jesus chorou, né? E Jesus chorou. Poucas vezes se fala que Jesus sorriu. Jesus parece que não tinha muito motivo quando olhava a raça humana, a depravação, a degradação do ser humano há 2000 anos, naquele Império Romano, o Senhor tivesse a alegria de ver o sofrimento, a escravidão, a falta de pão, a falta de água, a falta de recursos necessários. Daí ele operar milagres de multiplicar pão, multiplicar pães, multiplicar peixe. Daí ele está sempre ao lado dos seus filhos e filhas para socorrê-los na hora mais necessária. Mas agora é a hora do grito. Nós gritamos. Gritamos com medo daquilo que nós não conhecemos. Tudo que nós não conhecemos nos causa uma certa ansiedade, nos causa um certo medo, nos causa um certo pavor e também uma certa curiosidade. Conhecer o desconhecido. Eu tive um pastor e professor no curso de teologia, bispo da Igreja Metodista, onde foi a minha formação, que perguntamos a ele em sala de aula, nós, os alunos, professor, o que é morrer? Ele parou e disse, olha, morrer é dar um pulo na escuridão e acordar nos braços do Senhor Jesus. Fazem muitos anos e até hoje eu não encontrei uma definição mais perfeita para a morte. Morrer é dar um pulo, um salto na escuridão, cujo acordar é os braços do Senhor Jesus. E é isso que Jesus preparou para nós. Este momento de passagem, esse rito de deixar esta vida para a outra, é de alguma forma um rito de escuridão. Mas, ao acordar, acordaremos nos braços do Senhor Jesus, iluminados por aquele que é a estrela da manhã, que é a estrela de Davi, que é a luz das luzes, que é aquele que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há, portanto, naquele momento, este grito. Ele exclama em grande voz, diante das blasfêmias, diante da zombaria, ele não hesita em gritar pelo Pai. Segundo momento, gritar a quem? Clamar por quem? Os discípulos, percebendo que iam naufragar, já falamos sobre isso, gritaram.
gritaram: mestre, não se te dá que morramos, né? O mar está revolto e Jesus descansava na proa do barco e começou a fazer água, e os discípulos esqueceram que aonde Jesus entrar, aonde Jesus está, a morte não pode triunfar. É espécie alguma, porque Jesus é a vida e jamais aquele barco poderia naufragar se Jesus ali estivesse. Por mais água que entrasse, se quem pode andar sobre o mar, se quem pode fazer o vento cessar, podia muito bem fazer com que aquela água desaparecesse misteriosamente de dentro daquele barco. Continuamos gritando, gritando por socorro, gritando pelo nosso emprego, gritando pela nossa vida, gritando pelo amor, necessitando de amar e também de sermos amados, pois o amor é uma pista de duas vias, uma que vai, uma que vem. Quanto mais eu amo, amado eu sou. Quanto mais eu não amo, eu também sou menos amado. Na medida em que eu dou, eu recebo. É dando que se recebe. Pedi e dá-se-vos-á, disse Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando eu falo do grito, eu me lembro de uma grande líder da espiritualidade moderna, no século XIX, faz 100 anos do seu nascimento, agora fez 100 anos, agora em janeiro. Ela nasceu em 1920, e aos 23 anos, debaixo das bombas, na cidade de Trento, ela fez um voto de servir a Jesus abandonado na pessoa do irmão. E este voto invadiu o mundo, e o mundo inteiro foi contaminado, ou foi contagiado, melhor dizendo, por essa espiritualidade de ver Jesus no outro. O outro, o meu irmão, é sempre a figura de Jesus. E se é a figura de Jesus, eu não posso maltratá-lo, eu não posso odiá-lo, eu não posso deixá-lo sofrendo sozinho. Eu tenho que fazer algo para ajudar no momento em que ele precisa da minha ajuda. Estamos vivendo em um momento difícil de pandemia. Estamos vivendo em um momento de incerteza. Dormimos hoje e não sabemos como amanheceremos amanhã, se com saúde ou sem saúde, se afetado ou não. Enfim, há uma histeria coletiva, há muita dificuldade, não sabemos até onde chegaremos. Só Deus sabe. Por isso, é preciso que haja prudência por parte dos nossos pastores, por parte dos nossos presbíteros, por parte dos nossos membros de igreja, por parte das autoridades constituídas a nível da segurança, a nível da saúde, a nível do judiciário, a nível do executivo, a nível do legislativo. É preciso, portanto, que haja esta segurança para que danos maiores não venham a acontecer. Quantos de nós temos perdido pessoas, amigos, eu mesmo perdi muitos nesses últimos 5 meses, vítima dessa pandemia. Amigos chegados como irmãos, amigos religiosos, amigos pastores, e como eu acompanho direto a Catedral Nossa em São Paulo, nós perdemos muita gente presbiteriana independente. Muitos presbiterianos independentes completa essa lista triste das vidas que foram ceifadas por esta doença. Mas aqui o medo de Jesus não é da morte, simplesmente. É também da responsabilidade que pesava sobre os seus ombros. Pois naquela hora estava o meu pecado, estava o seu pecado, meu irmão, estava o pecado de toda a humanidade sobre os ombros de Jesus, para que ele tivesse condição de, em sua morte vicária, ou seja, morrer em lugar de alguém para salvar aquele alguém,
ele pudesse fazer isso num desígnio de Deus. Deus poderia ter feito de uma outra forma, mas foi a forma que lhe agradou, porque foi a forma que ele se comprometeu desde a fundação do mundo, de enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E só quem pode esmagar a cabeça da serpente é aquele que morreu, que padeceu, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Este é Jesus Cristo, nosso Senhor. Clamando em alta voz, com grande voz entregou o Espírito. Sim, entregar o Espírito significa confiança. Eu só entrego algo muito útil, algo muito especial que eu tenho, a alguém que eu saiba que vai cuidar, alguém que eu saiba que vai preservar aquilo que eu estou dando. Jesus sabia que quando ele entrega na mão do Pai o Espírito, o seu Espírito, a sua vida, ele está realizando agora a plena vontade do Pai. Pois a plena vontade do Pai era essa, era que ele passasse por tudo isso que nós já descrevemos e finalmente entregasse a vida para que nós tivéssemos vida. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida, registra o apóstolo João. Eu vim para que todos tenham vida e a tenha em abundância. Não é uma vidinha qualquer, não é um simulacro de vida, mas é uma vida eterna. É uma grande vida, é uma vida que não perece. Começa aqui, e aqui Rubens Alves, eu acho que já citei também aqui nas minhas mensagens, o reverendo Rubens Alves, que tive o prazer de conhecê-lo, ele dizia que nós sentimos o aperitivo do reino, né? O que nós estamos sentindo hoje, a realidade da igreja, a salvação dos pecadores, é apenas um experimento, é apenas uma prova, é apenas um pouco do vinho do reino que nós tomamos, é um pouco do pão do reino espiritual que nós celebramos em nossas comunhão, que nós repartimos a fração do pão e do vinho como o corpo e o sangue memorial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não é uma vida qualquer, mas uma vida que o agrade no testemunho, uma vida que o agrade na transmissão do Evangelho, uma vida que o agrade em ser igreja, em ser igreja. É por isso que todos nós, pastores e liderança, nos esforçamos para que os nossos membros permaneçam em suas igrejas. No tempo de hoje, em que a tecnologia, a modernidade, o progresso trouxe muitas facilidades, se vê os irmãos procurando na televisão, nos melhores canais, aonde vai ter o melhor pregador, onde vai ter o melhor show evangélico. Não sei se achou evangélico, Jesus não fez nenhum. Mas, na vida moderna, a igreja criou esse negócio de show evangélico. Graças a Deus que entre nós presbiterianos, tradição reformada, isso não é muito comum. Mas existem alguns casos. Mas Jesus não fez show. Então, se Jesus não fez show, eu acho que eu também, a igreja, não tem que fazer show. A igreja tem que fazer campanhas grandes campanhas de avivamento, com instrumentos, com banda de música, com foguetórios até. E uma vez fizemos em Aracaju, um grande foguetório para levar as praças de Aracaju, e fomos pelo centro de Aracaju, e fomos pelos bairros de Aracaju, dizendo que Jesus Cristo era o Senhor. E o tema daquela campanha foi Cristo já. Era a época das diretas já. Alguém, você, reverendo Alex, era bem novinho, não posso talvez lembrar disso aí. Isso foi antes de 1900, foi basicamente em 85. Basicamente em 85.
talvez tivesse pouco tempo, era adolescente, provavelmente, e outro nem era nascido. Mas foi a terceira igreja que teve essa ousadia. Aliás, em termos de terceira igreja, nós tivemos a ousadia de lançar muitos desafios. Foi a igreja presbiteriana, pelo menos independente, não vamos falar das outras, que primeiro permitiu que se tocasse violão, se tocasse tamborim, agora tudo com decência e ordem. Nós tínhamos professores de música dentro da igreja, e aqueles professores de música orientavam que aqueles instrumentos eram para acompanhar, já diz acompanhamento. Existem pessoas que pensam que o instrumento é para suplantar, é para cobrir a voz humana, não. O instrumento é para acompanhar a voz humana, é para deixar a melodia leve, o espírito fluir através das canções, através dos louvores que nós cantamos, sejam eles avulsos, ou seja, aqueles que estão no nosso inário oficial. O grito permanece. O grito permanecerá para sempre. Nós vamos gritando, vivendo essa vida, gritando por socorro, gritando por misericórdia, gritando por melhores trabalhos, gritando por melhores salários, gritando por uma igreja melhor, por uma igreja que tenha a face de Cristo, por uma igreja que estampe o rosto de Cristo. E a terceira igreja tem como hino oficial, sempre que eu leio a história de Cristo, e lá se diz, eu queria saber como era o seu rosto, como era a sua face, eu queria saber. Lembro-me que eu trouxe esse hino de Fortaleza em 1977, e depois que eu me tornei pastor da igreja, a gente levou ao conselho uma proposta de oficializá-lo, e o conselho oficializou, assim como temos o Pendão Real, que é o hino nacional, a nossa Marselhesa espiritual, nós temos também o rosto de Cristo. E eu quero dizer que todos os hinos oficiais não podem ser modificados. Por exemplo, o Pendão Real, a única coisa que o Supremo Conselho permitiu modificar da letra cantada em 31 de julho de 1903, foi a palavra negro, os negros batalhões. Isso por conta da Constituição, por conta dos direitos hoje, negro é uma forma pejorativa de estar se referindo ao negro. Então ficou os densos, os grandes batalhões. Só um parêntese aqui na mensagem, mas eu já estou concluindo. Então o véu do templo se partiu. Quando Jesus dá o grito de vitória, dá o grito de entregar a sua alma, dá o grito de confiança plena, o véu do templo se partiu, se rasgou em duas partes, significa agora que rompeu-se a aliança antiga e se começa uma aliança nova. É na aliança nova que está a igreja, é na aliança nova que está a salvação, é na aliança nova que está o perdão, é na aliança nova que está a misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício, diz a palavra de Deus. E é neste momento, na cruz, quando ele, dependurado entre o céu e a terra, diz que Ara Lubick, mais uma vez, volta a citá-lo, quando ela diz que, naquele momento, o céu não o queria, porque ele se fez pecado. Olha que coisa interessante. O céu não o queria, porque ele se fez pecado em nosso lugar. A terra não queria, porque a terra não era digna da santidade de Jesus. Aí que Ara diz, então, Jesus, você tem meu coração. Entra no meu coração. Se torna o Senhor do meu coração. E ali foi a sua verdadeira conversão. E dali em diante, analisando esse texto, ela funda o movimento dos focolares e faz uma grande obra no mundo inteiro. Graças a Deus, permanece até os dias de hoje, salvando almas, dando um modelo, um padrão de vida, de conduta, de moral e de sacrifício em favor do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grito. Vamos lembrar sempre do grito de Jesus. Que o grito de Jesus seja o nosso grito, seja o grito da terceira igreja, seja o meu grito, seja o grito da igreja de Buquim, seja o grito das
igrejas da Grande Aracaju, das nossas igrejas, seja o grito de cada presbítero, seja o grito de cada membro, de cada irmão, de cada congregado, daqueles que nos assistem de longe, né, de outros estados que estão aí nos assistindo, seja o grito de vocês. Gritem, gritem por socorro, mas socorro a quem? A Jesus. Socorre-me, Jesus, socorre-me, socorre-me, porque o barco da minha vida está entrando água, está fazendo água no barco da minha vida. Portanto, me socorre, Senhor Jesus. Encerro deixando, portanto, esta palavra de alegria, de gratidão e de esperança. O grito, o grito, o grito seja dado para a glória de Deus Pai. Amém